eu caí no digital e eu falei, legal, então existe o mercado digital, existem os lançamentos, mas esse tal de 6 em 7 não me pega não. Porque eu tinha uma agência que faturava milhões. Então eu já sabia que não era um 6 em 7, não existia 6 em 7. Por trás desse valor, tinha muitas outras coisas. Estamos começando mais um episódio de A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto, sócios e fundadores da eGratitude. E nossa convidada especial aqui, representando o time feminino, mais uma vez, ponto para o time feminino aqui. Boa. Ellen Salomão, diretamente de Brasília, dona da agência V, e veio falar aqui pra gente se esse bilhete é verdade. Olha só, agências de lançamento são realmente o futuro ou, como o Lucas Perto perguntou, isso é uma jogada de marketing? Só uma big idea. Só uma big idea. Uma bigardia. Boa. Inclusive, hoje ela falou que vai revelar qual que é a margem de lucro da agência V. Nunca foi falado. Eita, só nos milhões, hein? Vai soltar. Mas esse vai ser só no final. Pesado. Acompanha com a gente. Mas antes de começar, eu Opa. queria falar assim, eu acho muito interessante que as pessoas falam, não tem mulher no empreendedorismo, né? Quando você vai pensar, a maioria dos grupos de negócios são homens, então eu acho muito importante... Não a Craft. Não a Craft tem muita mulher, queria parabenizar você, representante das mulheres, como todas as outras que a gente já conhece também, né? Que a gente já trouxe aqui, mas que você faz esse movimento de mostrar para as mulheres que elas podem sim empreender, ter os seus próprios negócios, serem independentes financeiramente e o melhor de tudo que você ainda vai mostrar aqui no final, que além de tudo isso, você ainda tem família, tem filho, fica em casa, cuida bem, né? Tem um bom relacionamento com o marido, filho, viaja. Com 4... Não trabalha no final de semana, não trabalha à noite. E ainda faz isso com 4 experts e ela sendo expert ainda. Então a gente vai descobrir que a mulher é assim, se fosse homem, tipo assim, o cara tem só um negócio, só de ser expert já trava, né? A maioria. E aí ela consegue fazer tudo isso. Isso é coisa de mulher. Ela é incrível. Bom, vocês me perguntaram se eu realmente acredito que o futuro é das agências ou se é só uma jogada de marketing. E, gente, eu realmente acredito. Quando eu entrei no mercado, para mim era muito lógico ter uma agência de lançamentos, porque eu vim do mercado de agências. Eu tive uma agência de eventos por 12 anos. E na minha cabeça não fazia muito sentido ser um lançador só, tipo, ter um especialista e construir ali um projeto onde você depende exclusivamente ali. Se aquele especialista não tiver mais com você, você faz o quê? Acaba o negócio. Então, eu não queria colocar ali todos os ovos na mesma cesta, basicamente. E o Lua sempre pontua aqui como buzz factor. É isso aí. Se o cara for atropelado por um ônibus, seu negócio morre no dia seguinte. A gente não Ou tá se ele tirar falando... um sabático, se ele quiser Sim, tirar férias, se ele não ficar é só doente. um encerramento de uma parceria, porque não deu certo. É qualquer coisa que pode acontecer, né? Então, na minha cabeça não fazia o menor sentido isso. Para mim era meio que lógico ter uma agência. E eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que lá em 2018, que foi quando a AV começou, quando eu comecei, né, a abrir a minha agência de lançamentos, quase não tinha uma agência de lançamentos. Eu falei, como assim? Esse mercado não tem agência de lançamentos, né? Depois eu descobri que tinha algumas, a MR Lançamentos, a eGratitude, enfim, mas dava para contar ali nos dedos. Eu falei, não, esse é um modelo de negócio que eu acredito e eu comecei a estruturar isso. Com o tempo, eu fui percebendo a profissionalização do mercado e eu fui vendo que o futuro realmente é das agências. E quando eu falo que o futuro é das agências, eu não estou querendo dizer que só vai existir agências de lançamentos no futuro. Eu estou querendo dizer que a maior parte do mercado vai estar concentrada nas agências, né? Bom, E por que você acha isso? Porque é um modelo de negócios meio que lógico para a gente. Hoje, quantos estrategistas que vocês conhecem, até mesmo na Craft, entenderam que eles não podem ter um especialista só e já estão ali se movimentando no formato. Nos Estados Unidos mesmo não tem lançador. Vocês sabiam disso? Não existe lançador nos Estados Unidos. Então, existem empresas, negócios... Diretamente da América, informações. Eles chamam de publishers, alguma coisa assim, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é um formato onde você tem ali vários projetos dentro do mesmo guarda-chuva. E aí, o modelo de negócio você vai estruturar como for melhor, de squads ou não, uma equipe para todos os projetos. Fala um pouco sobre o seu modelo de negócio e por que você escolheu ele, quais foram as vantagens que você
percebeu? Bom, como eu comecei do zero absoluto, eu não tinha portfólio no mercado, enfim, nunca tinha lançado ninguém. Eu comecei com especialistas pequenos, do zero, quase do zero. Eu entendi que eu precisava ter uma operação mais completa. E eu chamo de agência 360, onde eu vou trabalhar o conteúdo, o produto, a parte de suporte, atendimento e o lançamento. Então, o lançamento, a parte estratégica, ela é só uma parte da minha empresa. E assim eu conseguiria construir o projeto do zero com o especialista, porque imagina se eu estou com um expert pequeno, sei lá, 2, 3 mil seguidores, e eu vou depender dele construir a audiência para depois eu lançá-lo. Vai demorar tempo. Aí ele cria um conteúdo que não tem a ver com a sua persona, ou ele não Exato. gera o desejo suficiente, né? Exatamente isso. Então, eu sabia que eu precisava ter essa solução. E até mesmo para eu ficar atrativa para fechar aquele negócio. Então, quando eu ia lá prospectar, e eu prospectei muito, né? Eu tinha que ter alguma coisa, alguma vantagem, alguma entrega ali fora da curva para o especialista querer fechar comigo e não só querer fazer o lançamento dele. Então, foi assim que eu me vi lá no começo. E você tomou muitos nãos aí na sua prospecção? Muito. Hoje eles devem estar se arrependidos até o último fio de cabelo. Pois é, eu não sei, mas assim, foram mais de 30 especialistas para eu fechar com a minha primeira expert. Eu também fiz isso, parça. Tamo junto. Boa, tamo junto. A diferença é que eu comecei com especialistas pequenos. O Vinhas, ele sempre conversa muito comigo sobre curadoria. Eu aprendi muito com ele sobre isso. Porque a minha visão ali no começo era de totalmente iniciante. Então, eu acreditava que dava para lançar... Bom, as promessas do mercado, né? Que dava para lançar qualquer pessoa, em qualquer nicho. E eu precisei errar bastante para descobrir que não é bem assim. Então, conta a história do Gup, parça. Foi um processo de amadurecimento. Eu tenho uma história que, assim, quando eu comecei, toda pessoa que eu via, porque eu estava tão imersa no mercado, estava tão empolgada com essa história de lançamento de digital, que toda pessoa que eu via, eu perguntava para ela se ela fazia alguma coisa interessante, porque eu queria achar um especialista, né? Então, se eu te conhecesse agora, eu ia ficar assim meio que investigando. Tipo, Lucas, o que você estuda? O que você faz? Qual a sua profissão? E a gente, eu estava com a Bibi em BH para um evento da Hotmart, e a gente entrou no Uber, e a gente estava falando de marketing digital, então a Bibi, para quem não conhece, é minha irmã e minha sócia, e o motorista falou, que legal esse negócio de marketing digital. Eu, o que você faz, moço, além de ser motorista de Uber? E ele falou que gostava de aquarismo, de criar guppy. Guppy é um peixinho ornamental, assim, pequenininho. E o meu marido, ele tem um primo que ele é apaixonado por guppy. Ele é tão viciado que ele é aquela pessoa que ele falta aniversário, porque tem o congresso dos gupeiros lá em Goiânia, sabe assim? E ele pega o dinheiro dele todo e coloca em guppy. Então, você tem ali, sei lá, dezenas e dezenas de aquário na casa dele. E aí, quando esse motorista falou assim que ele gostava de guppy, eu conectei com a história do meu primo e falei, nossa, isso dá para lançar, porque é muito legal, porque assim, tem um primo meu, então olha a ingenuidade, né, de você acreditar que qualquer pessoa pode lançar. E eu não tô falando que às vezes o guppy não vai ser um mercado legal, tá? Porque eu não sei, né, eu não testei. Que, inclusive no IngraTV tem um dos mentorados que ele lança de pesca, né? Pois é. Ele faz lançamentos grandes. Total. Então, assim, mas o que eu quero dizer é que realmente eu ficava investigando. Então, nessa minha jornada, claro que eu já lancei pessoas sem ter essa curadoria tão apurada, assim, né? Do nicho, do próprio especialista, do próprio produto, que hoje é a coisa que eu acredito que seja mais importante para dizer se você vai ter um sucesso e também qual é a velocidade desse sucesso. Porque dá, sim, para você lançar uma pessoa do total zero, a gente já fez isso, já teve muito sucesso fazendo isso, mas às vezes leva um tempo maior. Então, você tem que fazer essa análise, se vale a pena, se você está disposto, né? Como é esse caminho. Você falou várias coisas legais aqui no momento e eu já me empolguei e eu falei, nossa, eu quero fazer várias perguntas, mas vamos com calma aqui para a gente poder perguntar bastante coisa para você. Primeira coisa que você falou agora, tem alguns experts ou tem alguns negócios que vão ter maior chance de dar certo. Não que não vai dar, né? Mas vão ter menos chance, outros vão ter mais chance. O que é, na sua visão, quando você vai olhar para um novo especialista ou para trazer uma nova pessoa para sua empresa, o que você olha e quem está nos ouvindo que quer montar uma agência, hoje talvez nem lança, ou é uma urgência, ou já está com um expert e quer pegar um outro? Porque o que acontece? No meu caso, eu dei sorte.
Eu peguei um bom especialista, o cara era muito bom. E aí eu comecei e com o tempo eu fui identificando o que fazia ele ser um bom especialista e o que faz outras pessoas não conseguirem ter o mesmo resultado. Mas se fosse depender de mim, naquele primeiro momento, eu não sabia o que me fazia... Quais critérios tornam Quais eram os critérios? Sorte. Só que agora você já ensinou várias pessoas a montarem primeiro uma urgência e depois uma agência, né? Várias. A Ellen Zita é uma grande mentora. Quantos alunos você já tem até hoje do... No Plano V tem mais de 2.000 alunos. A gente 2.000? tem 800 agências certificadas já. Caramba. Mais de 800. 2.000 alunos e o ticket dela é 5K. Faz a conta aí, Fredão. Vamos vendo aí. Por isso que ela tá viajando pra Disney toda hora. Viajando pra Disney, não. Tô querendo viajar, porque, né? Enfim. Pandemia não tá permitindo. E então, assim, qual que é o que você bate o olho e fala, isso aqui tem a maior chance de ter sucesso, ou às vezes vai demorar mais, ou às vezes realmente você consegue analisar e falar, eu acho que a chance disso aqui crescer tem que mexer em muita coisa. Primeira coisa que eu olho hoje para analisar um negócio é o nicho. E aí, o primeiro caminho, o primeiro fator é se eu curto o nicho. Porque tem alguns nichos que, enfim, eu não tenho muita afinidade, então acho que não vale a pena. Tipo Goop. Não, mas é porque assim, acho que a gente como estrategista, a gente vai precisar ter uma afinidade, uma certa afinidade, não é só o dinheiro. Mas por que isso é relevante? Eu acho que vai ser relevante, depende da pessoa. Para mim, é bem relevante, Tá. porque como que eu vou me envolver num negócio profundamente se é um assunto que eu não curto? Ou às vezes que eu não me identifico mesmo, sabe? Ou Porque que eu não acredito, por exemplo. Você tem que ter um interesse, porque você vai ter que estudar o material, Sim, estudar o total. conteúdo, aprofundar. Imagina, você vai conviver com o especialista, né? Você vai ter que aprender muito do nicho. É impossível você ser um estrategista se você não sabe tanto quanto o especialista ali. É impossível, você não vai ser um bom estrategista. Então, eu vejo se eu gosto daquele nicho. Hoje, para eu buscar um especialista novo para a agência, eu fico muito tempo. Eu tenho uma especialista, o Vinha sabe, que está assim no meu coração. Já tem, sei lá, uns 8 meses que eu olho aquele nicho, que eu vejo, acompanho o conteúdo dela. Tô ali, sabe, entendendo e fazendo aquela parte de relacionamento mesmo, sabe? Então, acho que vai o nicho. E dentro do nicho, você vai analisar se você curte o tamanho do nicho. E não estou falando que só nichos grandes que valem a pena, mas é que você tem que ter clareza do potencial do nicho. Então, é importante você entender o tamanho. E eu passei por isso, né? Eu tive uma especialista muito boa, que ela era na área de design de estampas. E ela era incrível, tinha um fator X, super comunicador, um trabalho maravilhoso. Só que, assim, quantos designers de estampas tem no Brasil? 5.000, 6.000, a gente fez uma média, deu nisso. Então, qual era o teto do resultado que a gente podia ter? Pensa, eu fiquei 2 anos com esse projeto. Então, por mais que a agência V fosse incrível e a gente tivesse todos os processos, a gente fosse uma agência boa de estratégia, a gente fizesse tudo muito bem feito, eu tinha um teto de faturamento. Então, eu não ia fazer uns 7 dígitos com esse projeto. Certo? Então, essa energia que eu estava ali com aquela especialista, eu poderia colocar numa especialista com um nicho maior, que eu pudesse escalar mais. Então, é isso que você tem que avaliar, né? E com clareza entender qual é o seu modelo, o seu momento de negócio. Então, lá naquele momento, foi legal, porque pelo fato de ser um micronicho, também foi muito fácil acertar. Então, eu era uma iniciante, ela era uma iniciante, né? A gente acertou muito bem ali na fala com os designers de estampas e a gente fez lá os nossos 6 dígitos, os 6 dígitos alto, enfim, foi um projeto, inclusive, de 7 dígitos no ano. Então, tem um momento de negócio e você ter essa clareza do tamanho do nicho e aonde esse nicho pode te levar, para onde pode te levar, qual é o teto. Acho que isso é importante. Outro ponto são os desafios do próprio nicho. Então, se você pega um nicho de relacionamento, por exemplo, você tem que saber que provavelmente você vai levar um bloco, que você vai ter que tomar cuidado com a parte de ads, ou se você é do nicho de medicina, você vai ter que entender quais são as peculiaridades daquele nicho, o que pode, o que não pode. Então, isso também é uma clareza que você tem que trazer. Hoje, como agência, a gente avalia isso
com uma complexidade maior, porque é uma responsabilidade você trazer um negócio para sua agência e às vezes ele não vingar ali, né? E você tem um monte de funcionários, tem o próprio especialista e tudo mais. E eu já cometi muitos erros de curadoria, viu? Muitos erros. Às vezes até Agora não mais. Pois é, agora que eu tô andando mais com Vinhas, aprendi muito com ele. Mas o que eu quero dizer é assim, e você comete esses erros até pela emoção. Porque às vezes você quer fechar com o especialista, às vezes eu já fechei muito pela emoção, sabe? Pela empolgação, vamos fazer, vai dar certo e tal. Ali no começo, demais. Então, é isso. O primeiro é o nicho, depois é o próprio especialista mesmo. É assim, conteúdo, né? A qualidade do conteúdo dele, a capacidade de gerar transformação. Porque tem gente que tem um conhecimento incrível, mas não consegue passar para o próximo. Às vezes até não tem empatia para ensinar e para levar a pessoa para o próximo nível. A capacidade de comunicação dele, né? Isso foi uma das coisas que o Vinhas me falou no primeiro encontro de mentoria, quando eu fui da Craft Blue, né? Comecei pela Blue. Começou de baixo. Comecei de baixo. E se ele não tem também uma capacidade ali de comunicação, se ele não tem uma atratividade ali, você vai ter um pouco mais de dificuldade. E nenhuma dessas coisas que eu estou falando aqui vai ser um impeditivo para o especialista. Por exemplo, se você é especialista e está assistindo aqui e sabe que você tem uma dificuldade de comunicação, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar isso. Eu mesma, eu sou uma especialista hoje e eu tenho muita dificuldade de estar aqui gravando. Hoje mais do que nunca somos dois. Eu fico nervosa, eu tenho dificuldade, assim. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar isso em mim e tentar melhorar. Então, tem esse aspecto do especialista. A agência, ela pode ser a melhor agência. Ela não faz milagre. Até a frase que deu mais repercussão no último encontro da Igrativer foi isso, né? O estrategista, que vale para a agência também, não é Jesus. A gente não faz um milagre. Precisa, né, que ele faça parte dele, que ele seja realmente bom. Então, são esses fatores aqui e, finalmente, você entender qual é a possibilidade de produto, da esteira que você pode fazer com esse especialista. Né? Precificação, se existe uma urgência ali, né? Se você está lançando um produto que tem uma urgência, você vai ter uma tendência de conversão maior, ou que tem uma oportunidade muito grande, né? Você vai ter uma tendência de conversão maior. Não, desculpa, só um parêntese. Acho que esse ponto de produtos é um ponto que a gente cada vez mais vai ter que se preocupar. Porque o que vai acontecer? O custo do lead vai ficar caro. Sim. Cada vez mais caro. A gente começar... Os nossos lançamentos que custavam antes, a gente investiu 1 milhão e a gente captava 200 mil leads. Então, com o lançamento inteiro, então com remarketing, com distribuição, a gente gastava R$5 por lead. Hoje a gente capta muito menos, com a mesma verba. E isso é natural, o mercado inteiro, a gente vê isso na Craft, eu vejo em outros masterminds. Então, você ter a possibilidade de vender um produto mais caro, vender outros produtos, ter um downsell, ter um upsell, isso vai tornar os negócios que só tem um produto, para mim, muito mais difíceis de ser sustentáveis. Porque um negócio que o lead custa R$50, a maioria dos negócios vão morrer, né? Então, assim, é isso. As grandes empresas estão virando pro digital, né? Americanas, Ponto Frio, os concorrência cada vez maior. Eles tiram a bazuca da Globo e falam, puta, eu invisto esses 10 milhões no Facebook, eu consigo direcionar pro meu público-alvo, falo com o cara que mora na Paulista, falo com não sei quem, falo com não sei quem. Então, assim, é muito mais direcionado. A gente saiu nos últimos 5 anos, de 3 milhões de anunciantes para 10 milhões no Facebook. Então já triplicou. E esse número vai continuar aumentando. Então, assim, pensar em esteira de produtos, para mim, é um negócio que é super importante e que vai ser... Daqui a pouco vai ser relevante se o negócio se sustenta ou não. Pega o ouro desse insight. E aí é mais uma para o futuro das agências. Aí eu quero trazer para quê? Para a realidade de você ter uma empresa. Ela sustenta esse processo de ter uma esteira, né? Então, não adianta o especialista, se ele está se lançando sozinho, ele não tem a capacidade de gerenciar vários produtos. Várias entregas diferentes, uma equipe de venda para isso, uma estratégia para cada um. Você precisa de alguém para te ajudar, né? Então, é mais um fator, né? É a profissionalização do mercado. E voltando um pouco sobre produto, você também tem que entender se aquele produto é útil. O Plano V, para mim, é um super exemplo disso. Eu comecei o Plano V, o Vinhas mesmo gosta de falar muito isso. Eu tinha, sei lá, muito menos autoridade do que o Vinhas, por exemplo, muito menos resultado do que a Ingratitude, e eu acertei num produto útil para o mercado naquele momento. Eu gosto de falar isso para ressaltar a sua visão estratégica. Total. E assim, o que foi muito estratégico? O mercado, ele
estava todo mundo falando de estratégia, de copy, de tráfego, mas ninguém estava olhando para os processos. E a gente estava em um momento onde o mercado estava avançando. Então, eu fui muito cirúrgica quando eu trouxe essa realidade das agências e entreguei um produto que a pessoa poderia ali aprender a estruturar. Aí, um outro exemplo que é o contrário. A gente estava ali mentorando na Egrativê, a gente estava analisando um mentorado. Para quem não sabe, a Egrativê é o grupo de mentoria que eu tenho com a Ellen Zita. Hoje temos 264 mentorados enquanto estamos fazendo essa gravação. É isso aí. E a gente estava ali, né, analisando o lançamento dele. Quando eu fui entender o produto, ele estava vendendo um curso que era um curso de prevenção de processos trabalhistas. E ele estava vendendo para o microempresário. Então, você imagina, eu tenho uma padaria, uma loja de roupa. A minha última preocupação que eu vou ter é de estudar como eu posso prevenir que os meus funcionários entrem com processo, né? E assim, se a gente for um pouco mais além, eu perguntei para ele assim, qual depoimento você espera desse curso? Eu nunca fui processado. Como é que eu vou saber se é pelo curso que que você está vendendo? Então, não é útil para o microempresário. Ele não vai investir o dinheiro dele, às vezes ele está ali no vermelho, né? Ele vai investir o dinheiro dele para ainda investir tempo, porque você tem que pensar que o aluno ou o cliente, ele não investe só o dinheiro, ele investe o tempo, a atenção dele, né? Para resolver um problema que ele nem tem. Sim. Entende? Então, eu falei, olha, esse produto aqui, nem que se você colocar muita energia nele, ele não vai vingar. Então, é o quê? Às vezes, com o mesmo especialista, que é um especialista bom, você está com uma estratégia de produto errada. Por isso que a tal da curadoria é tão importante. Não é só ter um produto, né? Falar De assim, jeito nenhum. Porque, vamos lá, eu não sei como é que é o processo que vocês ensinam lá para os mentorados de construir uma oferta e um produto, né? Mas a metodologia que eu uso é tirada da minha cabeça, né? Então, não que é validado, mas enfim, o que eu uso é sempre assim. Eu penso... Data Fred. Vamos pensar no básico, né? Fred. Vamos falar de duas coisas. Você vai vender um produto para a pessoa, primeira coisa, né? Tem gente que fala assim, o que você quer vender de produto? Aí a pessoa começa assim, eu gosto de ensinar. Já começou errado, porque ela começou a falar o que ela quer e não o que a outra pessoa, né? Já começou errado ali. E aí, tá bom, então esquece isso daqui, vamos tentar entender a audiência, né? E quais são as dores ali da pessoa que ela pode estar precisando? Eu sempre fecho em duas coisas. A primeira, qual que é a urgência dessa pessoa, que é exatamente isso que você está comentando, né? Qual que é a urgência da pessoa pensar em prevenir um negócio trabalhista? A pessoa, primeiro, nunca tomou um processo. A maioria das pessoas. Ou se tomou foi assim... E ela nem acha que vale a pena. O pagar o processo, às vezes, é mais barato do que pagar o curso para depois aprender a prevenir, né? Dependendo do valor ali. É prevenir, não é nem evitar 100%, entende? Então não tem nem uma aposta, né? Do microempresário. Nem resolve, né? Complexa. Falta sexo nessa promessa. Não, e a segunda coisa é a intensidade da dor, que é o quanto essa pessoa sente essa dor de verdade, ela fala, meu Deus, não consigo dormir porque eu tenho essa dor, né? Então, no caso ali do advogado, da prevenção trabalhista, ninguém tá, assim, a maioria das pessoas não acorda de manhã, a primeira preocupação do dia da pessoa, será que alguém vai me processar hoje? Tem a teoria da régua da dor, né? Qual é? Aí, tá vendo? Assim, Entra com a técnica. Pensa ali, tem uma régua. Se eu caio e quebro o braço, fratura exposta, eu vou correr para o hospital agora e não importa, eu quero solucionar essa fratura exposta. Então, tá aqui no vermelhinho da régua, muita dor. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu durmo com essa dor de cabeça, eu fico com preguiça de ir na farmácia, eu deixo para depois, eu bebo uma água, eu fico dias com uma dor de cabeça. Então, tá aqui na outra extremidade da régua, né? Então, assim, o que você tem que achar o produto aonde? Na parte vermelha da régua, né? Na dor maior. Se você tá vendendo ali a aspirina, dor de cabeça, a tendência é de você ter pouca conversão, é muito pouco urgente, né? É isso. Agora conta aqui pra gente, eu sei que você é uma pessoa super batalhadora, uma pessoa determinada, uma pessoa que trabalha, que não tem tempo ruim. Por que eu acho que isso é uma história legal? Porque as pessoas acham que entrar no mercado de marketing digital é tipo, é fácil, eu vou pegar uma pessoa ali, tá todo mundo fazendo 6 dígitos, 7 dígitos, trabalhar na praia e o negócio vai acontecer ali. Assim?
Pois é, né? Venderam isso aí pra mim. Meu anúncio lá que eu cliquei era o cara na praia com o computador. Essa foi a história que me venderam. Depois eu tava trabalhando 15 horas por dia e não era bem assim. Mas a lição que eu acho que fica legal de você contar é que você é super dedicada e você construiu uma agência desde 2018 até agora. E hoje... É verdade esse bilhete de que você trabalha pouco tempo, né? Você pode contar melhor aqui, né? Que a gente sabe que às vezes 6 horas você gosta de encerrar o seu dia de trabalho, você evita trabalhar os finais de semana e você conseguiu construir uma estrutura dessa. Não foi da noite para o dia, mas tem muita gente que esse é o sonho, conseguir construir um negócio que seja viável, que seja sustentável, que daqui a alguns bons anos a pessoa não vai ter que estar dependendo financeiramente, estar abrindo mão da família. Como que foi essa sua trajetória de construção e o que você acha que foi o sucesso do seu trabalho para construir uma agência que, como você mesmo falou, naquela época a maioria das pessoas não estava pensando em trabalhar agência? Tá, eu passei alguns anos com o problema de trabalhar muito e não ter tempo para nada. Porque quando eu tinha uma agência de eventos, nossa, eu trabalhava demais, assim. Mais do que eu já trabalhei no digital. Formatura? Tinha alguma coisa Eram específica? eventos corporativos, feirões, estandes, tá? Enfim. E é tudo final de semana, à noite? Então, eu atendia alguns shoppings em Brasília. No shopping, você só pode entrar com qualquer estrutura à noite. Então, pensa, a gente começava às 10 e ia até às 10 da manhã do dia seguinte. Mas eu cometi uma falha de gestão na minha agência de eventos, que foi não ter os processos, não desenvolver a minha equipe, né? Então, eu comecei a minha agência muito nova, eu estava com 21. Decidi que eu queria empreender, enfim. Eu fiquei ali uns 6 anos no vermelho, sabe? Vendendo almoço para pagar a janta. É exatamente isso. Só que assim... 6 anos? Eu fiquei 6 anos no vermelho. Caraca. Na minha agência de eventos. Só que eu era muito nova. Então, isso não foi... Eu não conto isso como, nossa, como eu sofri. Gente, não tinha ninguém para sustentar. Assim, né? Eu tava batalhando e para mim normal, porque eu vim de uma família meio humilde e sempre vi ali todo mundo ralando muito e, né, tendo que fazer as coisas. Só que quando eu tava ali com mais ou menos 6 anos de empresa, eu acabei participando de uma concorrência e eu ganhei essa concorrência, né? Eu venci esse processo e comecei a atender uma multinacional no Centro-Oeste. Então, pensa, eu passei de uma empresa no vermelho para um contrato de 3 milhões no ano. Caramba. E aí, né, o que você pensa? Putz, essa menina, né, teve a virada de chave e tudo mais. Eu realmente tive. Eu comprei casa, apartamento para minha mãe, carro, viajei o mundo, fui para Disney 300 mil vezes, porque, né, eu só trabalho para isso. Mas eu esqueci da minha própria empresa. E aí, o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Eu não investi na capacitação dos meus funcionários, eu não investi nos meus processos, eu não investi na cultura, eu já não investi antes, né? Só que, nesses anos seguintes, eu fui renovando esse contrato por mais 6 anos. Eu sempre fui uma pessoa, assim, isso eu posso falar, porque eu adoro falar isso. Eu sempre fui uma pessoa muito competente. Eu sou uma pessoa competente. Se eu for pegar para fazer um negócio, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor e tudo mais. E eu fazia os eventos muito bem. Só que eu fazia evento de 500 mil reais, 600 mil reais, praticamente sozinha. Porque eu centralizava tudo, eu não tinha desenvolvido um time. E eu era aquela empresária que ficava reclamando dos funcionários, mas eu não estava dando as ferramentas para que eles se desenvolvessem. E aí eu casei. Eu tive a Aurora, então eu sempre falo desse episódio que eu estava fazendo um feirão num espaço agrícola a 150 quilômetros de Brasília. E eu estava com 9 meses de gravidez. Caramba. A Aurora nasceu 2 dias depois. Nossa. E o meu parto durou 40 minutos. Então, se eu tivesse entrado em trabalho de parto no evento, ela tinha nascido junto com as vaquinhas lá. Eu sempre falo isso, porque para mim é a imagem assim do absurdo, sabe? De você não ter desenvolvido uma empresa que faturava milhões, mas não tinha capacidade nenhuma ali, né? E é o que a gente falou do Buzz Factor, né? Se você fosse atropelada ali, já era. Exato. No dia seguinte a empresa morria. E aí, depois que a Aurora nasceu, eu comecei a ter muita dificuldade de continuar isso. Porque, poxa, eu queria ficar com ela, né? Uma coisa é eu casada lá com o Andrei, né? Ele também trabalhava, então ele entendia muito bem isso. Mas com filho é diferente. E aí eu fui ficando muito cansada. Quando ela estava com 1 ano e pouquinho, mais ou menos, eu
deu um surto mesmo. Acordei meu marido de madrugada e falei assim, amor, não dá, vou sair desse ramo, não quero saber. Eles tinham um contrato de longo prazo com essa empresa? A gente tinha um contrato, a gente sempre renovava anualmente. Anualmente. E aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema, pode sair e tal, super me apoiou. E eu sou muito decidida, então era uma agência, era minha, não tinha sócios, mas o meu irmão trabalhava nela, minha mãe também. Sabe aquela que você vai agregando as pessoas, tipo amigo, enfim? E aí, no outro dia, eu já conversei com eles e falei, ó, não quero mais, toma aqui, façam eles assumiram isso a acontecer. gestão? Eles assumiram lá, tem até hoje a Até agência. hoje existe. Mas eu me desliguei total, assim. E eu fiquei, né, sem trabalho, basicamente. Eu falei, vou fazer artesanato. E aí eu Mas comecei você não a fazer tinha artesanato. nem ideia, você não fez um plano, assim, Não. um plano de transição? Você tinha reserva de emergência? Tinha, né? Tinha Rica milionária, né? Já é outro Não, nível. não. Não tava tranquila, Não era tava- A Ellen não. tava assim, ó, lá. Não, ó, Tava tudo eu não nas posso viagens da reclamar. Eu não posso reclamar em tempo nenhum de falta de dinheiro. Até porque, assim, eu sou muito bem casada, a gente tem casa própria. Eu nunca passei nenhuma dificuldade, né? Então, claro que isso ajudou para eu tomar essa decisão, né? Se eu precisasse, assim, né, me programar, me planejar, eu não teria saído desse jeito. Mas não dava pra se aposentar ali. Não. E foi um negócio que tava pra mim, não dava mesmo, sabe? E aí eu fiquei meio que 3 meses ali fazendo artesanato, e aí eu tô contando a história só pra chegar no fato de por que eu hoje tenho uma rotina mais tranquila. Porque aí eu vi o mercado digital, porque eu fui procurar como que eu vendia aqueles artesanatos. Mas você fazia os artesanatos? Eu fazia coisa de papelaria ali. Vocês imaginam eu fazendo artesanato? Não, eu faço. Ellen que não tem processo, Ellen que não tem gestão, Ellen que fazia artesanato, é tipo um outro universo. Outra pessoa, você é outro nunca viu na universo, vida. é o multiverso da... Aí eu caí no digital e eu falei, legal, então existe o mercado digital, existem os lançamentos, mas esse tal de 6 em 7 não me pega não. Porque eu tinha uma agência que faturava milhões. Então eu já sabia que não era um 6 em 7, não existia 6 em 7. Por trás desse valor, tinha muitas outras coisas. Mas eu vi que tinha uma oportunidade muito grande no mercado. Eu tive essa visão. Dá pra fazer um corte aí. Eu vi que não existiu o 6 em 7. Eu vi que não existia o 6 em 7. Polêmico. É um corte meio polêmico. Pode colocar. Mas, por isso que eu entrei no mercado já com o mindset alinhado. Eu falei, eu não vou cometer esse mesmo erro. Eu não vou montar uma nova agência e ter esses mesmos problemas que eu tive. Não significa que eu não trabalhei pra caramba durante muito tempo no começo da empresa. No começo, né? Tem 3 anos a agência hoje, mas enfim. Mas claro que foi muito tenso, até porque eu chamei na época a Bibi, a minha irmã, e assim, a gente não abriu a agência com dinheiro. A gente fez um bazar, a gente arrecadou R$4.000. Não, E peraí, a gente- como assim? Fez um bazar? Da onde? É o bazar do artesanato. Juro. Artesanato? Eu separei umas coisas lá de casa. Eu ainda tinha muita coisa do casamento que a gente tinha ganhado. Tinha coisas que Deu da presente agência. da tia Total, Silvana. Peguei umas coisas. O Andrei nunca sentiu falta de nada, né? Meu marido não presta atenção em nada que Sabe tem na até casa. hoje. Então, a gente vendeu. Cara, eu vendi caneca, assim. Foi muito legal esse dia, sabe? Eu lembro com carinho. Mas você E fez a na gente- rua, assim, na frente da... A gente fez no meu condomínio. Eu moro no condomínio, daí eu mandava lá no grupo do condomínio, gente, ó, tem essa cadeira por R$100, tem não sei o quê. E aí a gente foi e arrecadou R$4.000. E a gente investiu R$3.000 no primeiro lançamento. E aí esses 3 voltou 18, depois a gente investiu mais 3, voltou 74, e depois a gente fez o primeiro 6 dígitos, e aí a gente foi crescendo. Então, a V, ela nasceu com R$4.000. Basicamente isso, né? Graças a tem Bibi. gente que fala que não tem dinheiro pra começar o Isso que é negócio, bootstrapping, hein? né? E aí fica lá se enrolando. Deixa eu só... Você vai continuar, Claro, mas deixa eu pode contar uma falar. história engraçada, que as pessoas às vezes falam que não tem dinheiro. E foi assim, ó, quando eu comecei, eu entrei no mundo de coaching, né? Que eu fui das palestras, eu dava palestra presencial, não sabia que existia internet ainda, e vendi um curso no final de R$600.
Aí eu convidei um amigo meu pra ir no curso e ele tava assim, pô, preciso melhorar de vida, minha vida não tá legal. Eu falei, pô, eu tenho um curso de coaching, então vem assistir minha palestra, se você gostar, você compra o curso, né? E aí terminou o curso, meu curso custava R$600. Eu falei, e aí, vai fechar? Dele, pô, tô meio sem grana, sabe como é que é? Eu falei, não, tudo bem, não tenho dinheiro, enfim. Às vezes ele não gostou mesmo, só tá falando isso pra mim. Aí uns 15 dias depois, eu ia mudar do Brasil para os Estados Unidos, eu tava vendendo tudo que eu tinha na minha casa, que nem você falou aí. Ele comprou sua TV de tela de plasma de 68 polegadas por R$10 mil. Escuta essa. Aí eu peguei, tinha uma TV de 42 polegadas. Pô, quase acertei, hein? Semi-nova. Nunca tinha ouvido essa história. Semi-nova. E aí o que aconteceu? Eu botei no Facebook na época, 2015, botei no Facebook assim, eu lembro até hoje, era sábado, tipo umas 7 horas da noite, eu botei a TV. Cara, deu 15 minutos. Quem é o primeiro que comenta no post querendo a televisão? O cara que falou que não tinha dinheiro. Aí a minha televisão, na época, eu paguei uns R$1.200, estava vendendo por 800, era 900 e à vista era 800. Aí ele perguntou assim, se pagar à vista dá para fazer por quanto? Ou seja, o cara falou que não tinha dinheiro e no final ele estava querendo pagar à vista a televisão. Meu, na mesma noite, o cara falou, posso pegar? Foi na minha casa à noite, levou a televisão, pagou à vista e foi embora. E você depois, não perguntou pro cara? E depois não tem o dinheiro pra comprar. Mas você não perguntou pra ele? Eu não, deixei ele lá com a vida dele lá. O Fred tava querendo vender a TV, mas acho que ele ia perguntar alguma coisa. Vai que o cara muda de ideia e eu fico com a televisão ali. Então é isso. Eu achei muito interessante você falar que você não teve desculpa. Você pegou e vendeu o que tinha lá e pronto. Então as pessoas, quando elas precisam, elas dão um jeito de conseguir aquele dinheiro e realmente tem coisas que às vezes na sua casa você pode vender. Eu vejo umas coisas inúteis ali que... Mas até coisa útil mesmo. Você sabe que eu tô me mudando agora, né? E eu separei várias coisas pra doar e eu separei algumas coisas pra fazer o bazar porque eu quero reviver, tipo assim, eu quero ver o que a gente pode fazer com R$4 mil. Eu e a Bibi, a gente tá fazendo uma coisa assim. Enfim, resumo da ópera. Eu trabalhei muito no começo da V. A gente era uma urgência de lançamentos. Então, a gente não tinha equipe. Depois de receber vários nãos, eu recebi 3 sims. A gente fechou lá na cara e a coragem. E aí, a gente começou a trabalhar Vocês igual começaram maluco. com 3 especialistas Sim. ao mesmo tempo? Olha as ideias. Mas você recomenda isso hoje? A gente hoje? tinha um planejamento da Gratitude no começo, que a gente ia lançar, acho que eram 11 especialistas no primeiro ano. 18 produtos diferentes. Não era relançar o mesmo produto, eram 18 produtos diferentes. Uau. Então, eu não recomendo. Mas claro que não deu certo. Obviamente. É óbvio. Eu não recomendo começar com 3. Eu acho que eu tenho uma boa capacidade de execução. Eu sou uma pessoa que, desde sempre, eu sou uma pessoa muito executora. Então, eu não tive tanta dificuldade. Foi mais o volume do trabalho, tá? E eu e a Bibi, a gente ficava lá virando a madrugada, editando vídeo, escrevendo, fazendo tráfego. Enfim, foi uma maluquice. Só que eu já estava com o mindset correto de entender que aquilo era temporário. Então, enquanto eu fazia aquilo tudo, eu ia estruturando o nosso negócio. Então, foi uma construção ao longo do tempo. Ellen, você está dizendo que hoje você fica só na paz, na moral, como diz o Vinhas, você não trabalha muito e, enfim, é tudo organizado na V? É claro que não, porque, assim, processo é um negócio, eu falo que o processo é vivo, é um negócio que você está sempre melhorando e tudo mais. Mas eu acho que quando eu comparo com as outras pessoas que eu conheço no mercado e com a maioria, eu acho que eu consegui construir uma qualidade de vida muito boa, né? Porque a V, ela já roda, assim, muito bem sem mim. Eu já não estou na operação de nenhum lançamento. Então, hoje eu participo bastante da parte estratégica, mas a operação, ela já se mantém, né? Então, eu não preciso ficar olhando cada coisa, eu não preciso ficar até tarde com a minha equipe. A minha equipe mesmo não é de trabalhar até tarde. Agora, esse ano a gente saiu um pouquinho da zona de conforto por conta da Igrative, né? Porque pensa, a Igrative é uma nova empresa. Claro que a gente constrói uma nova empresa com uma expertise e uma bagagem que já foi construída. Mas mesmo assim, a Igrative toma hoje muito do meu tempo e muito da minha energia, porque é uma construção que a gente está fazendo. Então, da mesma forma que eu construí com o AV, né, ali do começo, e fui pensando nisso, é o que a gente está fazendo agora com a Igrative, né? Então, tem, sim, bastante coisa da Igrative rolando, né, e de energia, mas daqui a pouco também eu acredito que os processos
vem antes do sucesso, então já vai estar redondo. E tem um número limitado de experts que a agência pode ter? Como que o pessoal faz essa conta? Porque eu já vi, tá, no mercado, estrategistas, o que acontece, né? Um cenário básico que eu já vi algumas vezes acontecendo. O cara vai, pega o primeiro especialista, dá certo. Aí ele fala assim, caramba, sou muito bom nesse negócio. Aí outros especialistas que também estão querendo entrar nesse mercado, mas ainda não entraram, veem o resultado desse estrategista e fala, pô, você também pode me lançar, já que você já teve um resultado aqui? E aí, de repente, esse cara que estava com 1, agora ele está com 5, 7 pessoas. Eu vi uma vez, é sério isso, 11. O cara pegou 11, saiu de, assim, ó, de 1 para 11. Porque todo mundo que apareceu é aquele negócio, é meio que o FOMO, né? Fear of missing out. Eu não posso deixar essa pessoa embora, porque se ela for um grande potencial aqui, eu vou ter perdido, e eu quero dinheiro, e não sei o quê. E aí, claro, a gente conhece essa história. No final, o sucesso dele veio porque ele tinha focado num negócio, tinha pensado naquele negócio, tinha construído aquele negócio, e agora ele não consegue fazer isso com 11 pessoas, aí tem que contratar a equipe ao mesmo tempo, e aí daqui a pouco o cara está de volta, às vezes até perde aquele especialista que ele tinha. Como que você sugere, assim, a dosagem do crescimento, né? Que se tivesse uma equação, assim, o quando que eu posso crescer, porque hoje você tem 4 especialistas, mais você. Pronto, 5. E claro que não foi da noite pro dia, apesar de você ter começado com 3. Quantos desses aí estão com você até hoje? Deu certo Dos esses 3 3? do começo, nenhum. Aí, ó, isso é uma história legal. Então, como é que foi essa construção e qual que você acha que é o caminho, a dosagem certa? Tá, eu já passei por várias fases. Eu nunca quis ter uma agência muito inflada de especialistas. Na minha cabeça, eu sempre pensei que 4 era um número bom. Tá? Então, a gente nunca passou ali de 4 especialistas, é porque eu acabei me tornando uma expert no meio do caminho. Mas eu já vi muitas agências e até outros modelos de negócio quererem escalar horizontalmente, né? Então, ter vários especialistas menores. Mas eu acho que é mais legal o Vinhas mesmo fala isso, né? Escalar verticalmente, você pegar uma pessoa, cresce ela, depois você pega outra, cresce essa pessoa. Mas o limite eu acho que está muito mais na sua capacidade ou na sua vontade, enfim, no seu propósito de você ter uma agência do tamanho X. Então, hoje, a gente tem ali uma visão de até que ponto a gente quer contratar, até qual o tamanho que a gente tem que ter. Alinhar muito essa questão do processo. Então, para você ter um especialista, pensa que são várias empresas dentro de uma empresa, né? Porque você vai ter ali aquele squad, aquela equipe que trabalha com aquele especialista, né? Então, você vai crescendo. Não dá para simplesmente inflar. Aí você pega o especialista novo e joga lá para o mesmo squad e vai dividindo as pessoas. Então, é uma questão de gerenciamento mesmo dos projetos, sabe? Eu não sei se existe um limite, tipo uma regra, não faça uma agência com mais de tantos especialistas. Mas o que eu entendo de coisas que eu já vi do mercado é que tende a não funcionar quando você tem muitos especialistas, tá? Tende a não funcionar. Tem uma outra coisa que é importante, é que o expert ele não é só um número dentro da agência, né? E ele quer atenção, ele é um sócio, então você também vai precisar, né, se relacionar com ele. O especialista, ele não pode sentir que você dá mais atenção para que um projeto tem mais benefícios dentro da sua empresa, né? Ele não pode sentir essa insegurança. Ele não pode sentir que você está vendo ele, por exemplo, só como esse número. Porque, cara, queira ou não queira, a gente está falando de pessoas, né? Então, o digital ele é muito sobre pessoas, a parte de educação online é totalmente sobre pessoas e não é um produto, é um especialista que tem um produto, que tem X produtos, né? Então, quando você tem muitos especialistas, isso tende a não dar certo. Eu mesma ainda não conheci uma agência ou um negócio que assim, tem uma cartela de dezenas de especialistas que funcionou. O que eu conheço são pessoas que têm ali empresas, né? Ou agências que têm ali 4, 5, né? E é assim. Ou ele faz uma parte menor do processo, né? Total. Ou aí eu só faço o tráfego. Aí beleza, você consegue pegar 20, 30, enfim. Aí é mais fácil de escalar. Mas outro dia me perguntaram, né? Você preferiria ter 50 especialistas faturando 2 milhões ou 5 faturando 20, né? Cada um, né? Dando 100 milhões. Eu falei, eu acho que 5 é muito mais fácil. Sim. Ter 20 pessoas faturando... 50 pessoas
assim, liderar 50 especialistas, Não 50 dá. empresas é muito mais difícil, muito mais difícil. Obviamente, se você conseguir montar isso, esse negócio rodar bem, é um negócio interessante, né? Você ter 50... O risco é mais diluído. Você tem um risco, obviamente, muito mais diluído, algum deles pode explodir e tal, mas eu acho que é muito mais difícil você conseguir montar isso. O nosso propósito, quando a gente entrou no mercado, era ter qualidade de vida, ganhar o nosso dinheiro, ser muito bem sucedido. Então, assim, também não é uma escala gigantesca para ter isso, né? Então, a gente sempre tenta equilibrar muito, assim, essa qualidade de vida. A gente sabe que tem muitos desafios, então tem dias que a gente tem mais problemas para resolver, tem dias que a gente está mais tranquilo, mas existe uma qualidade de vida, uma consistência, uma construção. E, ao mesmo tempo, a gente tem muito sucesso e muito lucro, enfim, e, né, tá crescendo sempre. Então, acho que é isso. É essa clareza dos donos, do próprio empresário, para poder analisar seu mercado e seu negócio, né? E agora a gente vai para o quadro favorito do Rodrigo Vinhas. Chora, cavaco. Onde nós pegamos perguntas e dúvidas da nossa audiência aqui. Então, se você está nos assistindo ou nos ouvindo e quer mandar sua pergunta, lá no canal do Telegram tem um link abaixo desse vídeo, se você está no YouTube ou no Spotify, em algum lugar aí vai ter um link para você clicar e ir lá para o Telegram. Você pode mandar sua pergunta escrita ou um áudio curto, por favor, e a gente vai responder aqui. Então, para a Ellen Zita, que está aqui hoje com a gente, tem algumas perguntas muito boas. Primeira pergunta clássica de que tem agência. Tem um sócio e queremos contratar um gestor de tráfego. É uma boa ideia dar porcentagem dos lançamentos para o gestor de tráfego? Fale aí sua... Ai, gestores, não me matem, mas eu acho que não. Não! Não. Eu acredito piamente que porcentagem do seu negócio você só divide com seus sócios. Então, a pessoa ela tem que estar envolvida no negócio e envolvida no risco. Se ela não tem nenhum risco, se ela está só prestando um serviço, por que você está dando uma porcentagem para ela? Isso é o que eu entendo como o meu modelo de negócios. Eu sei que no mercado tem essa questão da porcentagem, mas eu, enquanto agência, tenho que pensar o quê? Nos meus custos. Eu já divido essa porcentagem do projeto com especialista, a gente já tem uma equipe, então, na minha opinião, é muito mais legal você desenvolver a inteligência de gestor de tráfego dentro da sua empresa, ou seja, ter a sua equipe. E, esporadicamente, você pode trazer, por exemplo, um consultor de tráfego, uma mentoria de tráfego, colocar a sua equipe, né, evoluir bastante a sua equipe, mas manter essa inteligência dentro. Então, para mim, o melhor caminho é você pagar um bom salário, enfim, né, para o gestor, porque sim, ele vai gerar muito resultado, ele é uma peça importante, mas se ele não é seu sócio, ele não está no risco, não faz sentido, na minha humilde opinião. O negócio de não estar no risco, você quer dizer Não investe junto com você, né? Não tá... Se der não é o errado... dinheiro dele que tá ali, entendeu? Assim, então... eu não sei, na minha visão, a sociedade, existe uma divisão de resultados. No caso de uma prestação de serviço, não. Não, aí é diferente de você dar uma bonificação. Totalmente diferente. Fala sobre isso, okay? Isso é interessante. Isso é uma outra então, visão. assim, o meu time, por exemplo, ele recebe divisão de lucros. Então, a gente tem bonificação, que a gente pega uma parte do lucro da nossa empresa, de acordo com o batimento de metas, e aí a gente bonifica o nosso time. Mas eles não têm uma porcentagem do nosso negócio. Esse é um modelo de negócios. Tem? Então, se você... Vamos aqui que tem dois casos, né? O primeiro caso é o gestor. Eu tô aqui, eu tô começando, né? Às vezes eu não sou muito especialista em gestão de tráfego, mas eu quero trazer uma pessoa que seja um pouquinho mais competente que eu. Aí o cara fala X fixo mais um percentual lá do lançamento. Aí, esse modelo, você já comentou, não é interessante. Tem pessoas no mercado que cobram fixo mesmo e tá tudo certo. E você tá falando que se o cara... Só que se eu gostei daquele gestor, mas ele tá cobrando percentual e eu não quero não quero pagar esse percentual por essa razão que você falou, tem como eu negociar com ele uma bonificação? Você sugere isso? É isso, bater meta. Tá bom, meta então, de tanto. Porque aí você vai pagar, né? Você vai bonificar pelo resultado extraordinário que ele trouxer, entende? Legal. Aí ele tá no skin the game, beleza? Ele precisa entregar aquilo ali de qualquer jeito. Mas mesmo assim ele não é dono do negócio, Exato. porque se der errado ele não vai ter que pagar um tostão por nada. Sabe qual é o problema? É que muita gente começa falando assim, eu vou abrir um negócio.
vem trabalhar comigo que eu vou te dar uma porcentagem, vem trabalhar comigo que eu vou te dar outra porcentagem. Aí você seta a expectativa da pessoa, ela não é sua sócia, mas ela tem uma parte do seu negócio. Então, ela está ali para prestar um serviço, mas você pode ter certeza, daqui a pouco isso não vai dar certo, ela vai falar... Essa conta no longo prazo nunca fecha. Não fecha, entendeu? E ela ainda vai ficar com aquela sensação, poxa, comecei com você, eu tenho direito a essa parte. Então, isso é meio nebuloso, assim. Isso já aconteceu com a gente e foi péssimo. Pois é. Ó. É um prestador de serviço, né? Gente, entenda o papel de cada pessoa no seu negócio. Se você tem um sócio, você tem um sócio. Se você tem um funcionário, você tem um funcionário. Se você tem um prestador de serviço, a mesma coisa. Um consultor, a mesma coisa. Então, dê o papel de cada pessoa ali e tá tudo certo. Perfeito. Ó, a próxima pergunta aqui do Chora Cavaco, então, Manda. sou dono de agência e sinto que preciso me especializar em alguma área aqui do marketing digital. O que vocês recomendam? Aí pode ser para todo mundo aqui, né? Se especializar em copy ou em tráfego? Eu recomendo se especializar em estratégia. Para mim, a melhor coisa que você pode fazer é a habilidade mais escassa do mercado. Se você é um bom estrategista, você está na frente de 99,9% do mercado. E o que é um estrategista? Qual a diferença entre ser um copy e um estrategista? Vamos lá. Boa. Minha opinião, mas acho que o Vinhas tinha que falar sobre isso também. Eu acho que a pessoa que tem visão do negócio, ela entende o que vai trazer resultado e o que não vai trazer resultado. Basicamente assim. Então, ela vai direcionar, né, o que as pessoas vão fazer e vai avaliar isso ao longo do caminho. Ela dá a direção certa. Às vezes você está olhando para um produto ali e aquele produto não está encaixado na melhor oferta com aquele público. Porque se eu me especializo em copy, eu sou dona da agência V, minha especialidade é copy. Eu estou olhando para uma parte só, entendeu? É uma parte importante? Super importante, mas é uma parte. Né? Eu, como dona do meu negócio, eu preciso ser estrategista desse negócio. Uma das coisas mais difíceis e que eu gostaria de ter mais na minha agência eram mais pessoas estrategistas, mais profissionais estratégicos. Porque, para mim, são as pessoas que vão ganhar melhor nesse mercado e que vão gerar mais valor. Eu acredito que é o seguinte, eu penso na gratitude, que eu desempenho esse papel junto com o Lucas. Mas, como eu não estou envolvido tanto na operação como ele, eu acho que eu tenho mais espaço mental para fazer isso. Então, qual que é a minha função principal? É olhar o que está acontecendo, olhar aquilo de longe, né, como eu não estou tão envolvido na operação, e ficar sempre questionando. Então, o Lucas deve achar que eu sou uma pessoa que enche o saco dele, porque ele está há vários anos, eu fico toda hora, Lucas, mas esse é o melhor jeito de fazer? Mas não é melhor a gente ter um squad? Mas não é melhor não sei o quê? Mas não é melhor a gente ter menos expert? Não é melhor a gente ter mais expert? Não é melhor a gente... Eu fico sempre trazendo aquela provocação. Então, por exemplo, a criação dessa mentoria com a Ellen, da Grative, ela veio de eu passar muito tempo pensando nisso. Eu tenho esse tanto de alunos, a Ellen tem esse tanto de alunos, de repente a marca dela pode complementar a minha, e num produto entre o meu mastermind, meu grupo de negócios avançados que custa 100 mil, para esse negócio que eu tenho de R$1.000 e o dela de 5, a gente pode achar um produto no meio que pode ser o nosso produto de maior faturamento. Então, eu pensar nisso, fazer o relacionamento com a Ellen, convidar ela, ajudar a bolar o produto e tudo mais, vem muito de um trabalho que é mais estratégico e que não tem um resultado imediato no negócio, mas geralmente as grandes alavancagens vêm disso. Por exemplo, a gente mudar a nossa empresa de ter 5 experts para ter 3. Então, a gente vendeu as nossas operações de inglês. Esse trabalho só o estrategista pode fazer e só alguém que é, de fato, dono do negócio vai ter essa capacidade de pensar além da parte do lançamento. Agora, o que eu acredito que todo mundo deveria estudar minimamente é a construção narrativa. Porque se o gestor de tráfego sabe como funciona o arco do storytelling, ele vai saber melhor o que é um bom anúncio, o que é um bom criativo. Então, se eu, como estrategista, ou como proprietário, ou como fundador da empresa, se eu entender isso, eu posso opinar muito melhor na estratégia do lançamento. Então, acho que essa parte, você saber minimamente como funciona essa questão do storytelling é fundamental para qualquer pessoa que esteja ligada nesse negócio digital. Então tá aí, esse foi o nosso quadro Chora Cavaco. Se você quer mandar sua pergunta, pode mandar lá no Telegram, o link tá no vídeo do YouTube ou no Spotify. E agora chegamos à pergunta mais aguardada, esperada desse episódio aqui, que a gente quer saber. Qual o seu salário? Quando... Aí a gente faz a thumb.
Quanto a Ellen Salomão tira por mês? Não, faz a hashtag Bibi, aumenta meu salário aí, vai. Nós queremos saber a pergunta que não quer calar. Quanto dá para ganhar como agência de marketing digital, começando do zero, sem ter, né, nenhum especialista celebridade, né? Porque o Vinhas já começou lá com o pé no peito, Gustavo Cerbasi. Então, Outro se nível. você é um mero mortal, né? Outro patamar. Como nós Cara, mas aqui... quando eu fechei com o Gustavo, eu nunca tinha lançado nada. Mas é outro patamar. Você já era empresário. Outra mas vibes. nós que somos meros mortais aqui, Sim. quanto dá para sair do zero e construir uma agência com 4 especialistas, até 5 com você, e dá para ganhar, dá para encostar o burro na sombra, como o pessoal fala por aí? O nosso mercado ele tem uma margem de lucro alta, né? Então, eu acredito que se você tem uma agência de lançamentos, uma agência de marketing digital voltado para esse mercado, você tem que buscar ali entre 15% e 25% de lucratividade. Que é a nossa Do valor meta. bruto, ela Do fala, valor viu? bruto, tá? De quanto faturou, né? De quanto faturou bruto. Então, acho que depende muito também do seu potencial de crescimento mesmo. Porque, por exemplo, a gente ali nos primeiros 6 meses, a gente abriu a V em maio de 2018. Nosso primeiro lançamento foi em junho. Então, em 6 meses, a gente já tinha feito um pouquinho mais de R$500 mil. No segundo ano, a gente fez 2,2. No terceiro ano, a gente fez quase 10. Esse ano, a gente vai bater 20. Então, assim, você vai crescendo, né? Você vai... É um crescimento meio exponencial se você aproveitar as oportunidades do mercado, se você for competente. Então, imagina isso. Pulou de R$500 mil para 20 milhões. Essa foi rápida, hein? Imagina isso com 15%, 25% de lucratividade. E eu sempre comparo com a minha agência de eventos, porque eu fiquei 6 anos no vermelho. Então, o digital não é incrível, né? Eu não fiquei nem um mês no vermelho, basicamente, porque eu investi 3 mil Agora eu e o no Lucas, começo, a gente fiz conseguiu. A gente 18. ficou 2 anos no vermelho. Ah, não, pois é. Com especialistas grandes. Conseguimos essa proeza. E aí, o segredo é o quê? Controle financeiro, gestão, processos, pé no chão. Porque, Mas assim... é que na época que o Lucas não era o CEO da empresa, aí então... não dava nada certo, né? Então eu tocava o teu. Eu falava, eu tenho esse dinheiro na conta, Pois vamos é, investir. Mas, se fosse só a Ellen fazendo essa gestão, com certeza a gente não teria esse sucesso. A pessoa que faz isso pela V é a minha irmã, a Bibi. Ela que controla, ela é aquela que tem tudo ali no papel. Eu nem sei quanto a gente tem no banco, de verdade. Eu sou 0 números. Eu também não. Então, também tem que buscar, né, isso. Se Mas você você fica tem pedindo essas para sacar o ferramentas. dinheiro toda hora? Não, lá não tem, não existe distribui isso, lucro não. aí, distribui lucro aí. Eu fico. Não tem. Eu Se sou eu o pedir pidão. isso pra Bibi, ela olha pra mim e fala, minha filha, sem chance, entendeu? Mas vocês têm salário lá, então? A gente tem o Prolabore desde o começo e a gente distribui lucro de tempo em tempo. Não tem, é fixo? Por exemplo, a cada 6 meses, 1 ano? A gente distribui... Hoje a gente distribui a cada 3 meses, né? Tá. Mas nos 2 primeiros anos... E quando vocês no primeiro ano a gente não distribuiu, Quando basicamente. vocês distribuem, tem um valor assim que vocês têm que deixar no caixa para projetos futuros, para investimento? Tem uma conta assim? Tem. A gente tem tudo isso. Tem quanto fica no caixa. Quantos meses assim você deixa de caixa para a empresa? Você recomenda? Então, a gente tem vários caixas, né? A gente tem... Oh, aí é a Bibi. sim, hein? É a Bibi que bicho, sabe disso carteirou, aí. hein? Eu amava, hein? Tem o fluxo de... Gente, eu sou 0 à esquerda, mas vou tentar explicar. Tem o fluxo de caixa, que aí a gente tem de 3 a 4 meses, que é ali, né? A gente tem o fluxo de caixa dos lançamentos. Então, ela fez uma reserva só para o dinheiro de tráfego. E a gente tem a reserva de emergência, que já passou de 12 meses, assim. Então, a gente tem um caixa legal guardado. Muito bem. Basicamente, eles têm Guarda 5 o caixa. anos de... 5 anos sem Basicamente, faturar a gente nada. pode ficar de boa. Não, e isso, pensa, começando pequeno. Então, é o que eu reforço. Dá para começar do zero? Com certeza. É muito mais o que você faz desse dinheiro, porque eu já tive vários colegas ali no começo que fizeram 6 em 7 e foram para Disney, né? A gente não, a gente ficou guardando tudo ali. Até porque você tinha ido 12 vezes na Disney, Não, né, quando você entrou sim. nessa. Não era um sonho. E talvez, se eu não muito tivesse a guardado. Bibi como irmã e como minha sócia, eu teria ido pra Disney. Você entende? Que foi uma pessoa que tinha juízo, que foi lá e fez a coisa certa, né? Que não, vamos investir na empresa, vamos colocar ali. Então, a gente tem que entender as habilidades para a construção de negócio, né? Então, a estratégia, a parte de gestão financeira, o próprio jurídico, tem um monte de coisa. Não é, por isso que não é um 6 em 7. Por isso que o 6 em 7 não existe, entende? Muito bom. Deu para fechar, né? Com a Já frase fecha de com antes, isso. Já fechou. Por isso que não é 6 e 7.
Então, maravilha. Esse foi o nosso podcast A Sociedade Digital, com uma convidada especial, Ellen Salomão, da Agência V, aqui, mostrando pra gente como se faz uma agência na prática. Mostrando a que veio. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigado aqui por ter vindo aqui com a gente. Fala o seu arroba para quem quiser te seguir nas redes sociais. Boa. É Ellen com E e 2 L's, Salomão _. E estamos aqui com o Lucas Puerto, o CEO da eGratitude. Fala o seu arroba. Lucas Puerto Faria. Pessoal, sigam ele pra gente começar, pra ele conseguir o arrasta pra cima, tá legal? Boa. E pode me seguir também, que eu também não tenho arrasta pra cima, então já pode me seguir. É Fred Petrucci, aí escreve do jeito que você quiser, que só vai aparecer eu mesmo, porque não tem outro desse jeito. Estamos aqui com o Rodrigo Vinhas. Rodrigo _Vinhas. É isso aí, essa foi mais um episódio. Se você quer ser notificado dos próximos episódios, clica aí no sininho no YouTube ou clica em seguir no Spotify para você não perder os próximos episódios. Até a próxima.